Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora. E estamos aqui mais uma vez dando sequência às nossas entrevistas sobre a literatura, arte e cultura. Hoje vamos conversar com o poeta Gilberto Braz. Boa tarde, Gilberto Braz. Tudo bem? Boa tarde, João Caetano. Tudo bom? Tá. Vamos para começo de conversa, Gilberto. Faça um favor, se apresente assim, conta um pouco da sua história para a gente. Quem é o Gilberto Braz? Bom, eu sou cidadão brasileiro nascido em São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo, e trabalho com tecnologia da informação, é a minha atuação profissional, mas já fui professor de português, já fui metalúrgico, já trabalhei com indústria química e atualmente trabalho com internet, né? E no que diz respeito à literatura, eu escrevo meus poemas aí desde longa data e gosto de literatura, como não poderia deixar de ser, gosto muito de arte, sou um ativista na área na militância cultural da cidade, sou uma pessoa que sou de esquerda, milito no campo progressista, tenho um lado, né? E atuo assim há alguns anos já nessa militância cultural. Ah, que bom. O Gilberto, como é que surgiu assim o Gilberto poeta? Como é que foi assim que a poesia surgiu na sua vida? Isso foi muito cedo. Na verdade, assim, vamos dizer que a literatura surgiu na minha vida quando eu estava, logo que eu aprendi a ler. Então, dos primeiros livros que eu li foram aqueles livros que naquela época se fazia campanhas dentro da escola, né? Em que se a gente comprasse a coleção tal, a gente participava da excursão para os zoológicos. E aparecia a coleção Y, se quem comprasse, adquirisse, participava da excursão para a Coca-Cola em Mogi das Cruzes. Uhum. Então, e geralmente as coleções eram aqueles contos de fada, né? Sim, sim. Branca de Neve, Os Três Porquinhos, enfim. E aí eu tomei gosto pela literatura, pela leitura ali, e tão logo eu comecei a escrever, aprendi a ler e escrever, eu comecei também a escrever, logo aos 9 anos, comecei a escrever minhas historinhas. Naquela época a história era um pouco assim influenciado pelas séries de Bang Bang da TV, que a gente assistia, né? Então eram histórias dos mocinhos contra os índios. Uhum. Né? E assim, na literatura mesmo, quando você já numa fase posterior começou a se interessar mais assim pela literatura, quais são os autores assim que você acha que te influenciaram, que marcaram assim você? Olha, mais ou menos aos 75, 10 anos. Então, mais ou menos aos 10 anos de idade, eu fui cuidar, trabalhava, eu fui cuidar da minha sobrinha, que era novinha, e minha irmã tinha um livro lá chamado Deus Negro, a capa preta, né? Deus Negro, de um autor chamado Neymar de Barros. Uhum. Aquele foi o primeiro autor que me impressionou em termos de poesia, né? No gênero poesia. Ele era um escritor, né? Que escrevia textos assim que tinham uma característica sempre de encadeando uma série de ideias e concentrava um final assim, um final bastante impactante, né? Ele fechava os poemas de forma bastante impactante. E esse foi o primeiro. Depois eu fui
participando na escola mesmo, eu fui lendo Machado de Assis, José de Alencar, né? Aqueles Casimiro de Abreu, né? Aqueles poetas Uhum. da nossa que a gente estuda na escola, né? Uhum. E assim, um poeta que me impactou bastante, que me influenciou bastante, que eu considero, foi Carlos Drummond de Andrade, não mais antiga, mas no primeiro, vamos dizer, no primeiro movimento da nossa literatura, nas primeiras escolas, eu Uhum. diria que Gregório de Matos Guerra, né, Casimiro de Abreu e Castro Alves me influenciaram bastante, né? E depois também, aí depois eu passei a ler alguns autores estrangeiros, né? Henry James, Camus. O que eu considero que é uma influência grande para mim é o Rilke, Rainer Maria Rilke. Uhum. Esse para mim foi decisivo no meu... Opa, caiu aqui um pouquinho, peraí. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Tá, tranquilo. Estamos conversando com o Gilberto Braz, o poeta, que está contando um pouco aí da vida e vai falar também de uns trabalhos aí que ele está realizando. Gilberto Braz é um poeta aqui da região leste de São Paulo, né? Então, Gilberto, continue. Então um poeta assim, que é decisivo na minha trajetória é o Rilke, né? Eu gostei muito de ler, apesar de ele ser muito sempre citado pelas elegias, né? Que são realmente Uhum. poemas bastante, eu diria, bastante complexos, não é? Numa linguagem bastante apurada, né? Mas eu assim admiro muito, como se eu fosse escolher a obra-prima do Rilke, na minha opinião é a canção de Amor e Morte do jovem do Porte-Estandarte, né? Cristóvão Rilke. Ah, legal. E, e daí, assim, como é que foi, assim, como é que você se revelou, assim, para as pessoas como poeta? Como é que se deu esse momento, assim, de você tirar o poema da gaveta e apresentar? Ah, digamos assim que foi uma meio engraçado, né? Que isso é um processo que eu não sei se para todas as pessoas é assim, para outras pessoas é assim, mas a poesia parece que tem uma mística, né? E é meio traumática, né? Quando a gente começa a escrever e tal, e talvez porque dentre os gêneros, assim, eu não sei se outras pessoas tinham essa ideia, né? Mas assim, na minha época de infância e pré-adolescência, o gênero poesia estava muito associado com a mulher, né? Não sei por quê, né? Mas é muito associado com o feminino, né? Uhum, Então, não só eu percebia que uma coisa que havia talvez um certo preconceito, né? Então, uhum, ou era receio meu mesmo, não sei, eu que associasse talvez. Mas, enfim, eu comecei a mostrar para alguns colegas, assim, né? Mas me causou uma inimizade que durou 3 anos, né? Antes de, ah, antes por de quê? liberar total. Hã? Por quê? Não, é uma coisa que funciona mais ou menos assim. Quando na minha infância tinha muito, eu escrevia poemas, né? Poesias, poemas, né? Escrevia poemas e eu tinha por volta de uns 12 anos, mais ou menos, eu escrevi um poema para uma menina que eu gostava, né? Uhum, Que era uma menina que eu gostava, meio platônico, talvez, né? Depois a gente acabou conversando e tal. Eu escrevi um poema para ela. E aí o que acontece? Só que uma outra menina gostava de mim, e ela sempre que eu passava, ela ficava no portão, no muro dela, para me ver passar indo para a escola, né? Aquela coisa. E a irmã dela, que era mais velha, estimulava tal.
a gente se aproximar e tal. Mas aí um amigo meu pegou o meu poema que eu fiz para a menina que eu gostava e mostrou para ela. Aí pronto. E os meus amigos liam aquela estrofe, né? Aquela estrofe que era um batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Aham. E o que acontece? Meus amigos leram e eu fiquei com raiva deles por ter revelado aquilo, e aí nós passamos 3 anos sem nos falar. Né? Eu e o meu melhor amigo, hein, na época. Entendi. Né? Mas depois, quando eu passei pelos 15 anos, eu comecei a mostrar com tranquilidade. Então, eu comecei a mostrar para os meus colegas de escola aos 15 anos. E para Uhum. minha cunhada, acho que eu comecei, que ela me incentivou bastante. Hoje ela é professora, já aposentada, né? A esposa do meu irmão. Eu também mostrei bem cedo os poemas meus, por volta dos 17 anos, talvez. Ah, certo. E, ô, Gilberto, você tem um livro publicado já, que você publicou há alguns anos, né? Como é que foi esse livro? Em 2006, eu publiquei um livro, edição própria, né? Aham. Como tanta gente, né? Como tanta gente fez e continua fazendo e parar. Agora não mais, porque felizmente as pequenas editoras, as pequenas no sentido do porte econômico, né? Elas elas oferecem bastante espaço para publicação. O João, Oi. vocês estão me ouvindo bem? É porque da última live que eu fiz, tive Não, dificuldades. tá tranquilo aqui. O som tá Então tá chegando bom. muito bem. E agora você está com um projeto novo aí, ô Gilberto. Um, um livro que vai ser publicado pela Lavra Editora, né? Você poderia contar para a gente um pouco como é que foi a ideia desse livro? Então, João, assim, eu escrevo pouco, né? Eu tenho uma produção pequena. Apesar de escrever há muitos anos, eu tenho uma produção pequena. Uma porque algumas coisas se perderam. Outra porque eu sou muito rigoroso e acabo deixando de lado muita coisa, jogo fora, desgosto de muita coisa que eu mesmo escrevo e depois de alguns anos, acabo não passando pela minha avaliação própria, né? Acabo descartando muita coisa. E aí eu escrevi um poema longo, de algum fôlego, né? Que se passava, e um poema também relativamente não é tão grande assim, era um projeto para ser bem maior, mas acabei não fazendo tão grande, que era o Silosqueon, e aí resolvi que ia compilar isso num livro, mas o que se passava de Silosqueon, se passava um poema longo, o Silosqueon um poema de umas 2 laudas, né? Uhum. E aí eu falei, bom, eu gosto desses dois aqui e eu gostaria de dar título a eles, mas achei que como é que eu faria? Então, acabei nomeando os outros poemas que compõem o livro como as outras quimeras, né, que eu produzi aí nesses últimos anos. Né? E aí resolvi publicá-los porque, assim, tem eles estão num formato que me parece que é o definitivo para eles, né? Legal. Faz um favor, leia Pois um não. desses poemas aí do próximo livro para nós. Tá. Eu vou falar um poema que vai estar no livro. Ele não tem título como a maioria deles, né? A má língua é mala, tão amarga que amarga o beijo. Deixo provar da minha, que é doce. Deixo que me ufane, mas antes que me condene, digo que foi Marli que o disse. Se disse a verdade ou não disse, a esta altura isto pouco ou nada importa. O tempo nos persuade a preferir da palavra
o gesto mais que o gozo. É isso. Opa! E esse é um dos livros que vão estar... Esse é um dos poemas que estarão presentes aí nesse próximo livro, que está já praticamente está... A edição está quase pronta e assim que tivermos uma certa trégua aí, ele vem para a luz do dia, né? Eu fico muito contente de estar fazendo com a Lavra, né? Que tem uma linha editorial que privilegia a qualidade, né? E aí eu fico honrado, porque estar editado pela Lavra significa que a gente preencheu um certo critério. Gilberto é um grande poeta. Quem já o conhece sabe disso, e quem não conhece precisa conhecer, né? Espero que logo o livro esteja aí no mundo aí, que a pandemia deu uma trégua para mais gente conhecer o trabalho importante que o Gilberto realiza. Ô, Gilberto, agora as pessoas, assim, é uma pergunta que eu tenho feito, assim, que muita gente gosta de saber, como é que é o seu processo criativo, como é que é o processo seu de escrita? Você é aquele tipo, todo dia senta com ideia ou sem ideia e faz alguma coisa, ou é que vai deixando, de repente surge uma ideia e daí você vai e faz quase que de bate-pronto, ou pega uma ideia e vai trabalhando ela? Como é que é o seu processo de criação? Como é que surgem os poemas do Gilberto? Então, João, como eu falei, eu não trabalho com literatura, né? Eu trabalho com tecnologia, sempre trabalhei em outras áreas, né? Então, escrever para mim... Olha o Zé Vicente aí. Fala, Zé. Então, escrever para mim é um processo que, no início, no começo, era uma necessidade. Eu escrevia por necessidade, né? E por impacto, né? Então, se alguma coisa, o que estava me incomodando, eu acabava transferindo isso, expressando isso na forma de poema, né? E então era uma forma de buscar resoluções para, eventualmente, para sentimentos, para impressões, para aquilo que eu via do mundo e uma visão de mundo, né? Mas eu nunca vivi de literatura, então eu nunca tive necessidade de estabelecer um ritmo de criação, assim. Então, o que acontece é que, com o passar do tempo, eu fui estudando, fazendo oficinas, né? Eu fiz muitas oficinas, assim, no começo, né? Entre os 18, 17, entre os 17 e os 25 anos, mais ou menos 24 anos, 23 anos, até uns 25 anos eu ainda estava fazendo. Eu fiz várias oficinas, né? Com gente muito boa, né? E você acha que oficina ajuda? Tem gente que fala assim que às vezes oficinas é uma forma de padronizar um pouco a criação do artista, essa coisa. Você, pelo visto, você gosta de oficina? Você acha que foi interessante para o desenvolvimento do seu trabalho? João, é assim, eu acho que toda pessoa que escreve, porque quase todas, com quase todas que eu conversei, as pessoas me relataram mais ou menos a mesma coisa, que é uma insegurança, que quando a pessoa começa a escrever, está escrevendo, ou já escreve de há muito tempo, tal, e tem uma insegurança quanto à qualidade, quanto ao valor artístico, né, da criação dela. Então, tem todo tipo tem situações em que a pessoa quer que a outra leia para dar uma opinião, e aí o que você acha, tal, o que você achou? E geralmente a gente ouve assim, bom, achei bom, né? E aí você não sabe se você achou bom, é bom mesmo porque é bom, se não sabe se achou bom porque é teu amigo, tua amiga e tal, né? Então, as oficinas de literatura, elas têm um papel que eu julgo muito importante, que é dotar a pessoa que escreve de uma consciência crítica sobre o seu próprio trabalho.
Uhum. Porque aí você vai comparar o seu trabalho com ele mesmo, comparar o seu trabalho com os outros colegas oficinandos, comparar o seu trabalho com o trabalho de outros artistas já consagrados ou não consagrados, não importa, né? Porque a qualidade está em muita gente, não está só no consagrado, mas muita gente não consagrada tem uma capacidade e um talento imenso. Então, a oficina te dá, pelo menos a mim, me dotou dessa capacidade de olhar criticamente para o meu próprio trabalho, né? Então, eu fiz oficina com o Severino do Ramo, fiz oficina com o Luiz Roberto Lopreto, fiz oficina com o Cláudio Gomes, fiz oficina com Erorci Santana, fiz oficina com Carlos Felipe Moisés. Essas foram as oficinas que eu fiz, né? E já dei oficinas, né? Na época do Zulu, como supervisor de cultura de Emelino Matarazzo, ele me convidou lá para fazer uma oficina lá, num trabalho de lançamento do Centro de Educação e Cultura que foi inaugurado na gestão do Arnaldo Bispo, como subprefeito de Ermelino, naquela época. E, então, eu acho muito importante. E no meu processo de criação, foi importante ter feito as oficinas, porque me ajudou a ter consciência crítica sobre o meu trabalho, e a partir daí eu escrevo pouco, mas digamos assim, eu procuro fazer o meu texto, né, de uma maneira que consiga trabalhar bastante bem. Procuro trabalhar bem a linguagem, bem no sentido de intensamente, né? Trabalhar com intensidade a linguagem e elaborar uma criação que atinja um certo resultado estético. Né? Então, você tem uma ideia, você começa a fazer um poema e você trabalha bastante, exaustivamente nesse poema, até chegar ao resultado que te agrade. Eu tenho uma ideia, ou às vezes não tenho ideia nenhuma, mas uma necessidade de um sentir que vem assim, né? De dentro, né? Porque às vezes você no seu cotidiano, no seu dia a dia, você vivencia situações, múltiplas situações que geram sentimentos contraditórios, sentimento de alegria, de indignidade, de indignação, né? E tudo aquilo às vezes pode ficar represado de alguma forma, aquele sentimento que você teve por aquela situação, e acaba que vem para se expressar através de um poema. Então, pode ser uma situação vivida, sentida, ela pode ser um ponto de partida, e o que eu tenho hoje como consciência é que eu consigo, dada as técnicas que eu desenvolvi junto às oficinas que eu fiz e depois pela minha própria estudo pessoal, né, autodidata, então eu consigo detectar onde que está o motivo daquilo né, o que é aquele tema que está nascendo ali, aí sim eu vou trabalhar de uma forma bastante racional naquele texto. Você trabalha assim com métrica, ou você prefere mais o verso livre? Você domina relativamente a métrica? Como é que é? João, eu na verdade eu escrevo nada em termos de eu prezo muito pela forma, mas não a forma no sentido de você ter uma prisão ali em relação à métrica e tudo mais. O meu verso é livre, né? Agora, existem coisas dentro do meu fazer poético, né? As contradições, as figuras, o estilo, né? Isso a gente trabalha bastante, né? Mas assim, eu posso fazer um soneto, eu já fiz coisas assim metrificadas, né? Mas não quer dizer que eu faça sempre, né? Legal. Me diga uma coisa, o Zulu fez uma pergunta aqui para você, que ele pergunta assim,
que você acha hoje das grandes corporações e que forma para ampliar o acesso do público à literatura brasileira? O que poderia ser feito? É uma pergunta do Zulu que eu estou resumindo aqui. Pode repetir a pergunta? Está aqui, ó. Gilberto Braz, além de poeta e advogado, como você vê a questão dos direitos autorais, as grandes corporações editoriais e quais os passos para ampliar o acesso do público à literatura brasileira? Ah, sim. Bom, direitos autorais são direitos, né? E eu sou a favor de todos os direitos, inclusive os autorais. Né? Então, eu acho que quem faz a sua obra, quem compõe, quem cria a sua obra, tem direito sobre ela e isso deve ser preservado. Agora, tá me ouvindo aí, João? Estou ouvindo, pode falar. Estou ouvindo um som ao fundo aí, parece que é um eco. Então, agora, as grandes corporações editoriais, as grandes corporações, as grandes editoras, elas, é como disse, eu estava vendo alguém aí outro dia, agora não me recordo quem era o autor, que estava conversando sobre as editoras, e as editoras viraram editoras de livro de autoajuda, né? Então, o mercado editorial está tomado por as grandes corporações do mercado editorial, que ainda existem, né? Porque elas estão acabando, né? Mas basicamente assim, elas vendem autoajuda e isso aí é uma literatura que a gente chama de literatura porque até bula de remédio é literatura, né? A literatura médica. Né? Mas enfim. O que hoje existe muito é uma produção assim voltada para o consumo, para a venda como primeiro momento, né? E aquela literatura que busca uma reflexão sobre a vida, sobre os destinos humanos, sobre a sociedade, essa acaba tendo um espaço muito pequeno, né? O artista plástico Rodrigo Alexandre Martins está fazendo uma pergunta para você. As outras, está aí na tela, as outras artes têm influência na sua poesia? Como o cinema, as artes plásticas ou o teatro podem influenciar no processo criativo? Tem as outras. Eu acho que tudo tem influência, né? Agora, a poesia como gênero, né? E o poema como obra, né? Baseada nesse gênero, como exemplar desse gênero, a poesia ela está presente em todas as linguagens, né? Artísticas, né? Eu lembro que uma época quis ser publicitário, porque as poesias dos anos 70, final dos anos 60, 70, elas exploravam muito a linguagem poética. E eu queria ser publicitário e tal, porque eu achava que tinha talento para isso. Então, na fotografia, você tem poesia, né? Na pintura, né? Nas artes plásticas como um todo, né? No cinema. E aí, a poesia, ela está presente em todas as linguagens artísticas. E está presente dos poemas também, né? Sim. E já que estamos falando da poesia presente em outras linguagens, e como é que o Gilberto Braz vê assim, a questão poesia e política? Essas duas coisas se misturam? O que a política tem a ver com o poeta Gilberto Braz? Ou não tem nada a ver? É assim, João. Evidentemente que o poeta, como ele é ele não escreve nada que vem de dentro dele. Na verdade, o que está dentro dele que pode sair em forma de poesia ou que pode ser a motivação, né? Aquela consciente ou inconsciente, aquela necessidade de expressar, na verdade, é a relação dele com o mundo, e o que ele vê no mundo. E a política é uma das faces da nossa relação
com o mundo, né? Com a sociedade, com as outras pessoas, com os grupos, com a economia, com o poder econômico, com os poderes de todos os tipos. Então, assim, a relação, eu diria assim, que a política, a disputa, a questão política também está presente nos meus poemas, né? Mas não de uma forma assim, às vezes eu faço alguma coisa engajada, mas procuro evitar o panfletário, né? Porque acho que tem se for fazer um poema para fazer parte de uma ação política, ele vai ser panfletário. E não tem nenhum problema quanto a isso. Ele vai ser panfletário porque ali está desempenhando uma função, né? Agora, se for puramente estético, pela questão estética do belo, né, então eu posso fazer um poema de cunho político, falando de política ou tratando uma questão política, mas ele necessariamente pode não transparecer um engajamento maior ali. Ainda no mesmo tema, o poeta Paulo Gonçalves, autor do livro O Absurdo, que também foi editado aqui pela Lavra, está fazendo uma pergunta para você. Se a poesia vai sobreviver ao fascismo tupiniquim? Sim, a poesia... Olha, existem alguns poetas que eu admiro muito. Paulo é um deles, ele tem um trabalho, eu li o livro dele, né, que vocês editaram, e eu achei muito bacana, um livro muito bom. E um livro, assim, esse é um poeta engajado, o Paulinho. Então, eu acho que nós vamos não apenas a poesia, nós vamos sobreviver, né? Porque no mínimo a sociedade, a história é cíclica, né? Os movimentos são cíclicos, né? Hoje o pêndulo do relógio está lá para a extrema direita, né? Mas ele com certeza vai voltar, né? Vai com voltar. Certeza. Porque a sociedade, ela tende a rechaçar, né? E vai voltar mais rápido do que muita gente pensa, né? Quando o Zé Dirceu deu uma entrevista e falou que o bolsonarismo veio para ficar 20 anos, eu não concordei muito não, porque na verdade, como eles têm uma orientação ultra neoliberal, ou são forçados a ser ultra neoliberais, senão não ficam, como, por exemplo, agora a equipe econômica está se desintegrando porque o Bolsonaro resolveu fazer alguma coisa no sentido da infraestrutura, alguma política de renda mínima e tal, e os caras não concordaram, falaram, não, eu não vim aqui para isso, vou embora. Porque o patrão deles não era o Bolsonaro, nem o executivo. O patrão deles são as multinacionais, o capital financeiro. Então, eu creio que o período deles, embora duro, eu acho que não vai ser tão longo assim, não, porque eles semeiam muita tempestade. Legal. Já que estamos ainda falando em poesia, o poeta Fernando Alves Medeiros está fazendo uma pergunta aí para você também. Se os seus poemas têm algo de biográfico ou você procura conscientemente separar isso? Então, nos meus poemas, alguns deles têm, né, algo de biográfico, mas, assim como quando eu leio um poeta, eu procuro não saber como foi a vida dele. Por quê? Porque eu estou interessado no texto poético, né? Obviamente que depois que eu estudei um pouco, que eu li, que eu entendi, que eu levantei alguns aspectos daquele trabalho, enquanto estilo, técnicas, métodos, a gente tem curiosidade de saber em que contexto ele escreveu aquilo, como que ele era, alguma coisa assim. E isso trago para mim do mesmo jeito. Então, mesmo quando um poema faz uma citação, eu espero que ele sobreviva sem que as pessoas saibam que tem alguma coisa autobiográfica ali. Eu trabalho para que seja assim, porque para mim não é tanto assim, não é
a vida do autor, né? Mas e sim a obra dele, elas se separam, elas não têm. Eu acho muito curioso. E o pessoal, uma certa época, um dos autores que eu gosto muito e que me inspiraram bastante, assim, que me influenciaram muito, o Carlos Drummond de Andrade. E uma certa época, falando sobre uma dessas, sabe, desses tipo, alguma matéria assim de homenagem por datas históricas, tipo assim, X anos da morte, os X anos do nascimento, centenário do nascimento do poeta, tal. Eu não me lembro qual era a motivação, mas o fato é que foram pegar umas obras do Carlos Drummond e categorizar a obra dele de acordo com as fases da vida dele. Aí falaram assim, ó, ele, apesar de estar casado, ele tinha lá um romance ou não, com uma outra mulher que se chamava fulano de tal e tal, tal, tal. E aí alguém disse assim, devia ter mesmo, porque ele escreveu esses poemas aqui como se estivesse na adolescência, né? Embora já tivesse não sei quantos anos. Eu acho isso uma bela bobagem, né? O cara que escreveu isso daí, que falou isso na matéria, porque se o poema depender da faixa etária do cara que escreve, então nós vamos ter que, junto com o poema, mandar uma biografia, né? Pois é, Para né? poder entender. Mas já que estamos falando em poema, leia, por favor, mais um poema aí do seu futuro livro aí, que vai ser editado pela Lavra. Tá, só um minutinho que eu vou. Estamos entrevistando o Gilberto Blas, que vai ler um poema do livro dele, que o título inicial está assim, a gente vai ainda ver se vamos manter ou não, como é que vai ficar esse título, mas é O que se passava, Silosquion e outras quimeras, que são o que se passava, esse Silosquion são 2 poemas maiores, e outras quimeras são alguns poemas mais curtos, assim, que ele acrescentou, que tem todo um sentido no livro. Então eu vou falar aqui. Análise do. É que a gente estava falando de poemas e poesia política, né? Análise do discurso. Curso prático com laboratório. Pacientes. Jair Messias, Feliciano, Crivelas e Malafaias. Para o fato, o fático. Para a hipótese, o factível. Para mentir, a ênfase. E omitir, a omissão. Para a linguagem, as línguas. Ao auto-engano, a ênfase. Para o fálico, o falo. E para a fala, o infalível proceder do coração. Mateus 15, 18, 19. Legal. Vamos fazer uma pergunta, um tema que está bem atual, que o governo está falando em instituir a taxação dos livros, né? Essa taxação que parece que desde a Constituição de 1946, que era uma forma assim de estimular a cultura, tal. Agora o governo, principalmente via o Paulo Guedes, que é o ministro das finanças desse governo, né, está falando em taxar livros, etc. Eu queria que você falasse o que você acha disso e também, assim, como é que você vê hoje as políticas culturais do governo federal e do estadual e aqui do município de São Paulo. Como é que existem essas políticas? Elas são eficientes? Quais são os principais problemas que você vê assim, em política cultural hoje no Brasil? Olha, João, você vê que essa questão de tributar livro, né? Na verdade, papel, imprensa nunca foi tributado, né? E tem um motivo óbvio, né? Facilitar a circulação da informação, né? Então, se papel jornal nunca foi tributado, né? Ou se não vou dizer nunca foi, porque eu não conheço direito tributário histórico, né? Mas eu digo que desde que eu me
me conheço por gente, e eu sabia que papel jornal não tributa, né? Papel destinado à imprensa não tributa. E papel destinado a livro também não, porque é para facilitar a circulação da informação, que é algo importante, né, na nossa sociedade, em qualquer sociedade. Então, acho assim, que. Mas, assim, esse negócio de tributar livro, essas coisas, para um governo que elimina a filosofia e a sociologia dos cursos médios, né? Para um governo que caça, que faz pouco caso e deixa incendiar museu, biblioteca e tudo mais, e praticamente extingue a Cinemateca. Então, já era esperado, né? Agora, os segmentos interessados aí, dos empresários do setor, né, tem que se organizar para impedir esse tipo de taxação aí, porque vai tornar mais caro o livro, né? Agora, quanto a políticas culturais, política, política cultural, uma coisa eu nunca gostei, né? Eu não gosto dessas coisas de eventismo. Acho que é necessário, ou pelo menos útil e válido, né, você ter a parada, você ter no caso da no caso da virada cultural, por exemplo, né? Mas esse tipo de coisa deveria estar no orçamento do turismo. E eles colocam no orçamento da cultura e ali já torra assim metade da verba praticamente, né? Eu não acompanho mais, mas eu me lembro que no ano que eu acompanhei era um valor significativo, né? Assim, muito relevante da verba da Secretaria Municipal de Cultura, estava empenhado lá praticamente metade dela na virada cultural. E isso é importante para a cidade? É importante? Mas isso é bom para o turismo, né? Para a cultura, acrescenta nada, né? Uhum. Então, eu acho que as oficinas, as casas de cultura, elas deveriam ser priorizadas. A comunidade artística e de produtores culturais dos bairros deveriam fazer parte de um conselho para definir como se administra o orçamento desses equipamentos, né? Então, políticas culturais eu não acompanho muito. Assim, o que eu sei, existem alguns editais aí, né, que às vezes circulam. O teatro tem depois de muita batalha, né, com muito sacrifício, muita luta, muita organização, né, eles conquistaram uma sequência, né, de, de dotação orçamentária para os editais dos movimentos de teatro de rua, de todo tipo, né? Mas eu acho que a gente está um pouco distante, né? Havia um caminho a ser tratado quando fizeram as conferências de cultura no governo Lula. Mas, assim, aquilo só durou aqueles mandatos mesmo, né? A gente, como qualquer transformação, para se consolidar, leva alguns anos, né? Então, não é à toa que eles deram o golpe aí na Dilma, né? E afastaram o Lula de concorrer, porque eles iam. O objetivo era justamente evitar que essas políticas sociais, as políticas públicas em todas as áreas, inclusive na área da cultura, fossem adiante, né? Porque aí nós teríamos um mundo melhor, uma sociedade brasileira mais equilibrada à medida que novas gerações fossem formadas num outro ambiente, né? Uhum. Tá. Ô, Gilberto, faz mais um favor aí para nós, leia mais um poema aí desse seu futuro livro aí que vai ser editado pela Lavra. Tá. Eu não sei se está no livro, João, porque, sinceramente, eu não lembro mais tudo que eu mandei, né? Então, mas algum amigo nosso aí que está assistindo falou da relação
com as outras linguagens Sim. artísticas, né? Rodrigo Então, Alexandre Martins perguntou sobre isso. então vou fazer um poema que é baseado numa imagem, né? Num quadro um quadro, acho que de 1600, uma coisa assim, eu não me recordo agora, mas se chama, um quadro de mais ou menos 1530, né? Que se chama, o quadro se chama O Vendedor de Indulgências. Então eu vou falar esse poema tem título, O Vendedor de Indulgências. No máximo, posso professar a fé dos filósofos e conferir ao milagre o status de fato, sem, no entanto, destituir dele a substância divina, a natureza da cura ou a vileza do trato. A interpretação do fenômeno é subjetivo e incômodo, e a alma cansada não aspira a princípios. Legal. Bom, ô Gilberto, já estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo tão interessante. Eu só queria registrar que o Arnaldo Bispo do Rosário fez um protesto aí, disse que na live que você participou com ele, você ficou no escurinho. Não estava bem iluminado, mas era o único lugar que eu ainda podia ter uma conexão razoável. Aquele dia pipocou muito e hoje não sei se está melhor, né? Não deu tempo de trocar o roteador de novo, mas acho que dessa vez ficou melhor um pouco. Tá bem, sim. Eu queria que você falasse um pouco, qual é a sua avaliação desse nosso período atual, com pandemia, com esse problema todo, as pessoas obrigadas a ficar em confinamento, etc. E num governo assim o governo Bolsonaro, que praticamente está desprezando o número de mortos aí, que nós já ultrapassamos os 100 mil, ele está praticamente se lixando em relação a isso. Eu gostaria que você fizesse uma análise desse nosso momento aí que estamos vivendo, esse momento tão difícil, tão conturbado. O Arnaldo estava mandando um alô ali, dizendo que a isenção de livros e jornais e papéis, a isenção tributária foi emenda de um deputado do PCdoB, numa das constituições aí. De 46, né? Foi o deputado federal do PCdoB que conseguiu a isenção de livros e jornais na Constituição de 1946. Sim. Que é considerada efetivamente a primeira Constituição brasileira progressista, né? Pelo mundo do direito, considera essa Constituição bastante avançada. Mas, João, essa questão aí da pandemia, né? Do governo que nós temos, é uma questão assim, bastante complexa, porque nós temos que, ao mesmo tempo que nós temos que mobilizar a sociedade, né, a gente se depara com também a situação de não poder fazer aglomerações, e a gente sabe que precisa, para você criar um movimento político forte, você precisa ir para as ruas, né? Então, a gente está numa situação um pouco de depender exclusivamente das instituições, e as instituições estão mostrando que elas estão titubeantes, né? Primeiro, elas estiveram, no mínimo, titubeantes, e talvez elas estivessem mancomunadas, né, com essa parcela da política, dos políticos, da classe política brasileira, que optou por dar o golpe, né, inventar qualquer motivo e dar o golpe e destituir a Dilma para colocar lá o Temer, assumir o Temer e começar o processo de privatização das nossas riquezas, né?
desfazer as políticas públicas que vinham sendo construídas e que tinham possibilitado aí a retirada aí de 40 milhões de pessoas da pobreza, né? E, então, a gente percebe que esse governo do Bolsonaro, ele veio na mesma linha e aprofundando, né? E o pior de tudo, né? Um governo fascista, neofascista, né? E para o qual não existe nem como você dialogar, porque eles só constroem tudo em cima da mentira, da notícia falsa. Então, o mais lúcido deles fala que a Terra é plana. É brincadeira. Então, porque outro dia, né, você vê, né, esse pessoal aí, quando eles não estão mentindo, eles estão alucinados. Né? Não tem condições de discutir, de conversar. Agora, esse não é o problema, João. O problema não é esse. O problema é que eles, querendo ou não, representam uma parcela da nossa sociedade. Né? Querendo ou não, uma parcela da nossa sociedade é assim. Tornou-se assim. Né? E você lembra que, não sei se você se lembra, o programa policial de maior sucesso antigamente, na época que eu era menino, era o Gil Gomes. Gil Gomes, isso. O Gil Gomes falava dos crimes, narrava os crimes, os criminosos, a trajetória dos grandes criminosos, né? Mas de uma forma romântica, de tal maneira que você ficava interessado na história que ele ia narrando ali, naquele personagem que ele construía. Você ficava interessado na história, mas você não... Caiu aqui. Mas você não... digamos assim, ele não introjetava um ódio na pessoa. Né? Mas, curiosamente, você vai perceber que o Gil Gomes perde espaço para um cara chamado Afanásio Jazade, que vem na mesma linha de programa policial, porém o Afanásio já traz ele já traz o nascente discurso de ódio ali. Né? O ódio, a falta de solidariedade, o desprezo pelos direitos humanos, né? O desprezo pelos direitos humanos, então nós temos hoje uma sociedade uma parcela da nossa sociedade totalmente corroída, corrompida, né? Sem a menor ideia do que seja direitos fundamentais, né? Direitos humanos, não tem nenhuma solidariedade, né? E eu não gosto de criticar, mas assim, pessoas que têm uma fé cega, né? E quando ele vai na igreja deles lá, ou no local de culto, enfim, professa uma fé que a base do bolsonarismo são cristãos. A gente não pode negar essa realidade e a gente tem que, para defender os verdadeiros cristãos, a gente tem que explicar que esse pessoal vai na igreja e na igreja deles o pastor fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele fala: nada faltará o carro, a casa de campo, a lancha, né? Todos os bens materiais, que é o que prega a doutrina deles, né? E o verdadeiro cristão vai na igreja e o pastor ou o padre fala: o Senhor é teu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me vai faltar aquilo que eu der, porque Jesus, ele ensinou isso, é dando que se recebe. Então, tudo que eu der, não há de me faltar. Né? Caí de novo, caí outra vez aqui. Opa! Ô, Gilberto, ainda nesse teor dessa conversa, deixa eu te perguntar, o que você acha? Nós tivemos alguns poetas conhecidos, escritores conhecidos nossos que acabaram indo para o lado da extrema-direita, apoiando o Bolsonaro, essas coisas. O que você acha dessa turma? Aí é complicado, né? O que eu acho? Olha, João, como eu falei, né? Às vezes você vê assim, vou pegar um exemplo assim, não dos nossos amigos, né? De alguns amigos, porque felizmente são poucos, tá? Felizmente são poucos dos nossos amigos, né? Que estão nesse campo aí, ou com essas ideias, pode estar equivocados, ou então pensam dessa maneira mesmo, e aí é uma tragédia, né? Mas, enfim.
Mas eu vou dar um exemplo, né? Um grande artista que sempre teve uma obra assim espetacular, né? É dos poucos artistas que conseguiu gravar 5 ou 6 discos em sequência, todos muito bons, que geralmente o artista grava 1, 2 discos, e aí acaba aquele estoque de criação que ele tinha acumulado em 10, 12 anos de estrada, e aí ele acaba o estoque, ele não consegue mais ter tempo de produzir, e não produz, e os próximos discos acabam não sendo tão bons. Mais um cara que conseguiu manter um nível de qualidade fenomenal foi o Djavan. E o Djavan faz uma entrevista naquela ideia do vamos esperar que o governo dê certo, que o governo funcione, que esse governo tal, né? Iludido, né? Mas, na verdade, você percebe que a pessoa ali, claramente, ela foi vencida pela insegurança, né? Vai dizer que ele é uma pessoa má? Não é, um artista genial, uma pessoa que, conversando sobre qualquer outros assuntos, já esteve em 89 apoiando a esquerda, né, naquele videoclipe, né, e tal, e ele mudou, não, pode ser que ele tenha sido tragado, né, por essa onda que vai tomando realmente conta das pessoas, né, porque o indivíduo, não vou falar ele, que eu não conheço, mas o indivíduo fica assistindo todos os dias, programa jornalístico, violência, todos os dias o SUS não presta, todo dia a educação está falida, a educação não presta. O que ele acaba pensando? Que tudo isso é verdade, né? Pois e hoje, por exemplo, estava vendo uma informação numa live aí do Campo Progressista. A Eletrobras tem 24 bilhões de reais no caixa e o bolsonarismo quer vender a Eletrobras por 4 bilhões. Como que eu vou vender por 4 bilhões uma empresa que tem 24 bilhões no caixa? Né? Tá falida. A empresa que gera 2 bilhões de lucro por ano. Né? Então, quer dizer, mas, não, tá falido, só dá despesa para o Estado. Então, respondendo àquela pergunta, nós temos hoje uma sociedade totalmente dominada por um discurso único, em que os veículos de comunicação de massa têm uma grande responsabilidade, né? Então, hoje a Globo fica com medo do Bolsonaro conseguir se manter no poder e fechá-la, né? E ficar apelando tentando reabilitar uma relação dela com a esquerda, né? E é trágico, né? Mas a gente tem que dizer assim, poxa, né? Quando você olha e fala Gilmar Mendes, que era um verdugo, né? Que era um inimigo do PT no STF, ou das esquerdas no STF, em todas as votações ele sempre detonava, né? Ele é centro-direita. Quando a extrema-direita tentou alcançá-lo também, ele hoje é um grande aliado do campo progressista dentro do STF, né? Porque os votos lá são poucos, pelo bom senso. Mas, enfim, a gente tem que melhorar como sociedade, né? E nesse ponto, a cultura tem um papel importante, né? Os artistas, a gente... Gilberto, deixa eu dar 2 anúncios aqui. A nossa próxima live na quinta-feira que vem, dia 27 de agosto, vai ser com a antropóloga Érica Peçanha, que tem pesquisa em pós-graduação e pós-doutorado sobre a produção cultural da periferia. Ela é autora do livro Vozes Marginais na Literatura. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante, eu convido a todos. E dá um alô que hoje, às 19 horas, daqui a pouquinho, vai ter uma live também, os riscos do retorno às aulas presenciais, com a participação do médico Dr. Jorge Caiano, que é um médico sanitarista e pesquisador do Instituto Polis, e essa live vai ser transmitida via Facebook pela Brigada pela Vida de São Paulo. Bem interessante, o Jorge é um velho amigo da gente, trabalhou muito tempo aqui na região leste, em São Miguel, é um cara comprometido aí com as lutas populares, e é um tema muito interessante aí,
e que está sendo um dos organizadores, é o Walter de Almeida Costa, que estava acompanhando aqui no início a nossa live também. Tá? Eu queria agradecer ao Gilberto, pedir para que ele fizesse as considerações finais, está surgindo mais algumas perguntas aí, depois o Gilberto pode ver na página e responder aí pessoalmente para as pessoas. E eu, então, que fizesse suas considerações finais e lesse mais um poema aí do futuro livro que vai ser editado aí pela Lavra, muito em breve aí, para a gente... É esse livro que está aí na tela, ó, O que se passava, Silosquion e outras quimeras, que é o próximo livro do Gilberto Blas. E agradecer pela presença aí, pela gentileza aí do nosso bate-papo tão agradável, mas acho que está chegando a nossa hora de acabar. Então, por favor, considerações finais e a leitura de um último trecho aí do seu livro. Bom, João, eu que agradeço aí o convite, né? Me sinto honrado de participar do teu canal, da tua página aí no Facebook, das transmissões. Agradecer as pessoas que participaram, que assistiram, né? E agora ver se em breve a gente consegue voltar a algum tipo de normalidade, né? Para que a gente possa nos encontrar novamente aí com os amigos, com a comunidade artística, nos saraus. O movimento de saraus é um movimento importante, né? Ele cresceu e vai continuar crescendo, ocupando um espaço, porque a mídia de massa resolveu trabalhar realmente meia dúzia de coisas e esquecer o demais que é. Porque antes você ainda via artistas de peso tocar sua música, você havia documentários, reportagens, até as novelas tinham grandes escritores, né? Mas hoje isso tudo acabou e o público continua querendo, e a comunidade de artistas, de escritores, de artistas plásticos, enfim, de pessoas que produzem arte ou consomem arte, ela continua existindo. Então a gente só precisa sistematizar isso de uma forma que a plataforma digital seja um caminho para, nos termos atuais, né, no conceito atual, monetizar esse negócio todo, né, para que os artistas possam viver com dignidade do seu trabalho, aqueles que assim desejarem, né? Então, eu agradeço. Vou falar o último poema, chama Jardim das Contraditas. É um poema dividido em três fases, né? Jardim das Contraditas. 1. É que entre os anjos, Jonas, e entre as baleias, Isabela, na memória, um gosto de amor ou de ameixas, madeixas. Um tênis gasto, um gesto, peço, e peco mais e mais. Porque saí do catecismo, cismo. Houve mesmo o cataclismo? 2. Depois que cabulei, fiquei cabeludo e encabulado. Era menino. Quando na primeira aula, Paula, como no primeiro beijo, tenso. E de repente, nem penso na camisa toda suja de batom. 3. Medro sem medo e não a ordem. Desobedecem os joelhos, a rótula e todo o sistema involuntário, parasimpático. No mundo da escola se aprende, a polícia não prende. Desobedecem os joelhos, a rótula, a rota. Debaixo do pé de amora, a morte é pequena. Tremo. Opa. É isso, João. Muito que obrigado. Beleza. Vai ser um livro, eu posso falar que já o li várias vezes, um livro excelente que todo mundo, quando ele vier à luz aí, tenho certeza que todos vão gostar. Agradeço ao Gilberto pelo bate-papo aí com a gente. Lembrando, próxima quinta-feira, 27 de agosto, nesse mesmo horário, às 17h30, nosso bate-papo é com Érica Peçanha, antropóloga, que vai falar sobre vozes marginais na literatura. Ela tem um estudo muito interessante sobre a produção literária na periferia, né? E lembrando também ainda que
que hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas, temos a live aí do o risco de retorno às aulas presenciais, com a participação do Dr. Jorge Caiano, que é uma transmissão via Facebook da Brigada pela Vida de São Paulo. Obrigado, Gilberto, obrigado a todos e todas, e até a semana que vem.